Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a presidente da Copasa, Marília Mello. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, presidente. Eu que agradeço, Letícia. Um prazer enorme estar com você e com o Simon aqui hoje. E já aproveitando, quem também vai participar aqui da nossa conversa é o repórter de política de O Tempo, Simon Nascimento. Obrigada, Simon. Obrigado, Letícia. Obrigado, Marília, pela presença. Presidente, começando, depois passada essa questão burocrática ali da Copasa na Assembleia, quais que vão ser os próximos passos da desestatização, né? Tem já uma previsão de quanto que vai para o leilão, para a B3, e se já se sabe qual que deve ser a porcentagem que o Estado deve manter da Copasa? Então, Letícia, a gente teve, no final do ano passado, a aprovação do projeto de lei na Assembleia Legislativa, que autoriza o Estado o início do processo de desestatização. E nós estamos hoje com consultorias contratadas fazendo alguns estudos que são importantes exatamente para a gente definir qual que é o melhor modelo para a desestatização da companhia. Obviamente esses estudos olham muito as experiências que a gente já teve em outros estados, seja o mais recente, a Sabesp, e outros estados também, no sul, próprio Rio de Janeiro, para que a gente possa ter um modelo, que atenda aí as nossas premissas básicas, que é, primeiro, a universalização do saneamento, a gente ter, então, atingido as metas de 99% de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto e prestação de serviço de qualidade. Então, nesse momento, nós estamos ainda em fase de estudos com apoio de consultoria, mas com a expectativa de fazer, o quanto antes. A gente tem uma expectativa do primeiro semestre ainda esse ano. Essa porcentagem do Estado ainda não tem nada definido em relação a isso? Não, ainda não temos definido como que será o modelo, como ficará ou não a participação do Estado pós a desestatização. O secretário, durante a tramitação, o governador Romeu Zema chegou até a citar mesmo a Sabesp como um exemplo ali do que poderia ser a Copasa. O cidadão comum, o que ele pode imaginar de como que será essa Copasa pós-privatização? É um modelo que vai de fato seguir o que foi feito em São Paulo? Vocês estão buscando novas alternativas aqui para Minas Gerais? O que de fato pode ser pensado nesse sentido? Simon, acho que a gente pode dividir a resposta em dois temas. Assim, o que o cidadão deve esperar da Copasa desestatizada? Maior eficiência na prestação de serviço. Por quê? Eu tenho um exemplo muito simples, que é uma reclamação recorrente. Recomposição asfáltica. A gente ouve as pessoas falarem assim, a Copasa vem aqui, faz manutenção, deixa um buraco aberto na rua. Por quê? Porque nós temos empresas terceirizadas que realizam esse tipo de serviço. E se a gente tem dificuldade de prestação de serviço com essa empresa, obviamente a gente tem todo o modelo de gestão contratual, para primeiro dar uma advertência até rescindir o contrato. Mas se eu sou privado e não tenho a burocracia do processo que é normal da administração pública, eu cancelo aquele contrato, no dia seguinte eu faço outro. No processo licitatório eu levo um mês. Então, o cidadão com certeza terá uma prestação de serviço muito mais eficiente. Sobre modelo, A Sabesp também, como nós, a Copasa, é bom que a gente lembre, ela já é uma empresa com capital aberto em bolsa, há algum tempo. O Estado hoje detém 50,03% da participação da Copasa. O resto já são outros acionistas, diversos acionistas. Então, a Sabesp fez esse movimento, de disponibilização de parte do que era do Estado para o privado com investidor de referência. Exatamente buscando esse processo de maior eficiência na operação. Então, óbvio, a gente tem olhado o modelo Sabesp, as consultorias têm olhado o modelo Sabesp sim, mas outros modelos, que também já estão em operação há algum tempo maior do que a própria Sabesp, que foi mais recente, mas, volto a dizer, para a gente, saímos assim, o que é inegociável, universalização do saneamento e prestação de serviço. Isso o modelo tem que endereçar, independente de quem receba o controle da empresa com o processo de desestatização. Sobre a universalização, por exemplo, a gente tem um novo marco, prevendo ali a meta de 99% em relação ao serviço de água até 2033, esgoto 90%. Qual que é o panorama atual hoje em Minas, que a senhora recebeu da Copasa? E é possível, pós-desestatização, chegar a esses percentuais em 2033? Com certeza, Simon. Então, hoje, em relação à água, a gente tem uma situação muito boa, 97% de provimento de água no estado, mas
essa é uma média, né, Simon? É muito interessante. A gente precisa olhar realidades regionais. O desafio no sul é menor do que o desafio no norte de Minas ou no Jequitinhonha. Né? Então, a nossa média é 97, mas a meta do marco é por município. Tá? Em relação a esgoto, nós estamos com 78%. E a gente tem que chegar a 90%, aí está o nosso grande desafio. E não apenas o grande desafio pelo chegar aos 90%, mas hoje a Copasa tem concessão de 636 municípios. Só que a gente tem um gap entre municípios que a gente tem água e esgoto e municípios que a gente tem só água. Então tem 309 municípios aí que tem só água e não tem esgoto. E a gente vai trabalhar, inclusive, nesse momento para a gente poder incluir, para dar essa garantia de universalização para todos os municípios. Então, é um desafio, óbvio que é um desafio. A gente já tem, inclusive, né, a gente apresentou, a Copasa apresentou sua capacidade de investimento ARSAI para a universalização, tem um plano de investimentos já posto e aprovado nas nossas instâncias de governança e queremos potencializar esse processo de universalização com a atração de investimento privado. A senhora mencionou que ainda não ficou definido qual que deve ser a participação do governo ainda nas ações da Copasa, mas já foi estudada alguma criação de uma Golden Share para o governo ali ter um poder de veto ali e de validação de temas que são de interesse público? Isso tudo está em estudo, sim, Letícia. Claro, o governo tem essa preocupação, né, a partir das vendas das ações que hoje, né, são do governo, do modelo a ser definido, definição, né, de um outro operador controlador, de garantia de prestação de serviço e universalização. Então, né, o modelo que será decidido, ele trará, obviamente, essas garantias. Pode ser por uma Golden Share, pode ser por uma outra forma, né, de participação nesse modelo que está sendo estudado. Então, a gente ainda não tem definições, mas Golden Share, obviamente, né, é uma forma de se garantir interesses públicos numa prestação de serviço que é eminentemente de interesse público. E já teria alguns itens específicos, né, que estariam nessa questão aí da governança? Que seriam controlados? Não, a gente ainda não tem, como eu disse, nós estamos com as consultorias nos ajudando, né? São 3 grandes consultorias, uma jurídica, uma, né, que faz a gestão mais ampla do projeto e uma mais com olhar financeiro, para que a gente possa, né, de fato, escolher aí o melhor modelo para Minas Gerais. Durante, né, a tramitação, presidente, do projeto de lei na Assembleia, houve muitas críticas de prefeitos, né? Isso foi capitaneado muito pela Associação Mineira de Municípios, alegando falta de diálogo e prejuízos, né, numa eventual desestatização para, sobretudo, ali os municípios pequenos. Como que essa situação está sendo conduzida hoje? Como que tem sido esse diálogo com os pequenos municípios e a saída para eles, de fato, vai ficar nos blocos regionais de tentar agrupar e dar mais viabilidade econômica para essas cidades? Simon, perfeito. Assim, essa é uma preocupação nossa e a gente precisa ter os municípios muito junto conosco nesse processo de desestatização. Por quê? Eles são detentores da titularidade do saneamento, né? O saneamento é deles. A Copasa hoje é uma empresa que tem contrato de prestação de conta ou de prestação de serviço com quem? Com os municípios, né? Então, a gente, desde a minha chegada, a gente já iniciou esse processo de diálogo com as associações representativas, mas também direto com os prefeitos, né? Para que a gente possa, primeiro, trazer um processo de transparência na desestatização e conversando muito claramente com eles sobre como o Estado pretende, nesse processo de desestatização, dar a segurança para todos os municípios, independente do tamanho. E isso é muito importante. O modelo que foi aprovado de blocos dá essa segurança, né? Existe um grande bloco, inclusive o Jequitinhonha, que antes estava apartado na Copanó, ele vem para o grande bloco, né, para a gente garantir a prestação de serviço para todos os municípios. E a gente vai agora no esforço, né, interno da companhia fazer uma revisão nesses contratos, que também é previsto no marco de saneamento, né? A gente tinha contratos de programa, a gente traz ali a possibilidade de migração para contratos de concessão, para a gente dar essa segurança aos nossos municípios em diálogo totalmente transparente com os prefeitos. E uma questão que ficou bastante em foco durante esse processo todo é a questão da tarifa. A tarifa vai subir? Vai mudar ali alguma mudança no cálculo, né, das tarifas depois da desestatização?
definição da tarifa é uma responsabilidade da regulação, né? Aqui em Minas Gerais, da ARSAI, a agência reguladora. Nós tivemos uma revisão tarifária no final do ano passado, né? E há previsões de revisões anuais, né? De acertos em relação à inflação e a própria composição da tarifa, né? Então, a composição da tarifa ela vai depender dos investimentos que são realizados. A gente tem um plano de investimento crescente ao longo dos próximos anos. Ano passado, a Copasa investiu 2,5 bilhões no estado de Minas Gerais e esse ano a nossa previsão de investimento de 3 bilhões, com uma projeção aí para os próximos anos até 2030 de 21 bi de investimento. E isso traz aí avaliações, né, que geram na tarifa possibilidades de valores mais atrativos. Quando a gente consegue, né, garantir à ARSAI que esses investimentos eles se tornam ativos, isso traz aí possibilidades. Mas óbvio que sendo responsabilidade da ARSAI, hoje tem uma metodologia posta, né, que traz segurança para o mercado, para a Copasa, que é uma prestadora de serviço. A gente, né, acredita que esse modelo, né, não terá grandes impactos aí para o futuro. A senhora mencionou a ARSAI, né? Qual que vai ser o papel dela nesse novo cenário, né? E como que ela vai conseguir garantir o interesse público, considerando que ela passa, né, de fiscalizar um ente privado em vez da estatal seu dono? Mas a ARSAI está prevista na lei aprovada como agência reguladora do Bloco Copasa, né? Isso está posto, ela vai regular. E isso é normal, né, Letícia, em qualquer outro. Vamos dar exemplo, a Eletrobras agora foi privatizada. Quem que regula? A ANEEL. A ANEEL é uma agência reguladora. A grande questão é a regulação no Brasil precisa ser uma regulação forte e independente de interferências políticas, né? Assim, e isso que, de fato, garante uma fiscalização para a prestação de serviço adequado. E a ARSAI tem feito isso já ao longo do tempo, né? A relação da ARSAI com a Copasa, mesmo sendo uma empresa de economia mista, é de uma reguladora muito forte no processo de fiscalização da Copasa, etc. E a gente tem certeza, né, que isso ainda será aprimorado. A lei aprovada na Assembleia, esse processo legislativo do final do ano fortaleceu bastante a ARSAI e suas competências. Presidente, a gente teve, né, ao longo do ano passado uma valorização de mercado muito grande da Copasa, né, ações valorizando, o valuation, né, valor de mercado cresceu muito. Isso abre caminhos, facilita esse processo agora, né, em que a empresa vai estar ali num cenário de venda e em um outro ponto, né, um capital muito grande, que é a renovação de contrato com Belo Horizonte até 2073, que começou a ser acordado. E aí eu divido a pergunta em 2 pontos. Hoje, de fato, o ambiente está mais favorável para se concretizar essa venda da companhia, e em que pé que está essa negociação com Belo Horizonte, né, porque chegou a ter críticas à prefeitura durante a tramitação do projeto de lei. O que já avançou nisso? Segue só no protocolo de intenções? O contrato já está em vias de ser assinado? Bem, Simon, perfeito, né? Suas 2 perguntas. Primeiro, sobre a Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela é uma cidade... Belo Horizonte é uma cidade muito importante, muito estratégica para a Copasa, né? Do ponto de vista de receita. E obviamente, não apenas para a Copasa, mas para os outros municípios no modelo de subsídio cruzado que é aplicado no estado de Minas Gerais há muitos anos e que o modelo de bloco garante que isso permaneça. Foi assinado o protocolo de intenções, né, no final do ano passado. Nós estamos em processo de negociação e conversas constantes com a Prefeitura de Belo Horizonte, avançando aí nos termos, né, do novo contrato com a Prefeitura de Belo Horizonte, e acreditamos, né, que em breve a gente consegue concluir, porque a gente vem buscando uma convergência, né, com eles, porque é óbvio, tem questões muito legítimas que estão sendo colocadas na mesa nesse processo de negociação. E sendo uma prefeitura importante para o modelo de desestatização, nós estamos tratando. Sobre a valorização da empresa. Quando eu cheguei à Copasa, falei, Simon, isso nos dá muito orgulho. A Copasa é uma empresa de referência em saneamento no Brasil. O modelo atual é já um modelo de referência, né, para o Brasil. É claro que as oportunidades da desestatização dão um salto de qualidade na eficiência da operação da Copasa, a gente não tem dúvida disso, mas a Copasa é uma referência. Especialmente na gestão, né, do governador Romeu Zema, nos últimos anos, 2019 para cá, a companhia mudou seu posicionamento estratégico. O que a gente tem de aumento de investimento, melhoria na operação, profissionalização da prestação de serviço, trouxe como resultado exatamente o que você disse. O valor da Bolsa
né, o valor das ações da Copasa, que cresce a cada dia. É um reconhecimento da gestão profissional e responsável que a Copasa tem. Então a gente chega em um momento, por óbvio, né, onde esse processo de desestatização para o controlador hoje, que é o Estado, é muito favorável, porque a companhia tem um valor grande, né, quando a gente olha, né, para o mercado. E, obviamente, para concluir, Belo Horizonte, fechando o contrato com um horizonte temporal mais longo, a gente aumenta ainda mais o valor da companhia. É uma prioridade, por exemplo, né? A senhora falou de ter esse processo de desestatização concluído ainda no primeiro semestre. É uma prioridade, antes de finalizar esse processo, ter a renovação com Belo Horizonte assinada? Sim, Simon, a gente está nesse processo de negociação e não apenas Belo Horizonte. Obviamente, Belo Horizonte tem um peso maior, né, como eu disse, pelo que ele representa para a companhia, mas ainda antes da minha chegada foi enviada uma carta a todos os prefeitos do estado de Minas Gerais que a Copasa tem concessão, ou seja, 636 municípios, oferecendo aos prefeitos a possibilidade de revisão contratual. Agora nós vamos fazer uma segunda rodada de conversa com os prefeitos, dando a eles também, né, condições de ter contratos reavaliados para uma garantia da universalização da prestação de serviço. Um eventual sucesso nesse processo, né, de desestatização, na avaliação da senhora, pode abrir caminho ali para outras estatais? Com certeza, Letícia, assim, a gente sabe que desde o início a bandeira da desestatização é uma bandeira do governo de Minas, né? A Copasa, ela inicia aí, né, essa frente de desestatização. A gente tem muito esse conceito claro de que, primeiro, atração de investimento privado com o processo de desestatização, a gente tem uma capacidade de ampliar os investimentos em saneamento, no caso da Copasa, em outros setores, da mesma forma com o capital privado. E além disso, a gente fica livre de algumas amarras e burocracias, né, que as estatais têm, e quando a gente vai para o privado, a gente não tem, inclusive gerando redução de custos, né, por contratações mais eficientes. Então a gente tem diversas oportunidades na melhoria da prestação de serviço com o processo de desestatização. A gente está vivendo, né, secretária, períodos cada vez maiores e mais intensos relacionados a mudanças climáticas, e a água é ponto central nesse assunto. Quando a gente pensa, né, em uma Copasa saindo das mãos do Estado, essa empresa que assumirá o comando, ela terá alguma obrigação ou vai ter algum gatilho específico contratual de que se tenha, contemplar ações de mitigação, ações, por exemplo, a senhora citou o norte de Minas, que historicamente é uma região que sofre ali com abastecimento de água. A gente vai ter algo nesse sentido para garantir que, num momento de calor tão intenso assim, a água não seja um problema para cidades, sobretudo no norte do estado? Simon, os indicadores regulatórios trazem de alguma forma já essa garantia, né, de disponibilização de água tratada, de o que é considerado permitido ou não em termos de intermitência. No planejamento estratégico hoje que a Copasa tem, segurança hídrica é um dos pilares fundamentais e aumento de resiliência em função das mudanças climáticas, né? A gente pode falar da região metropolitana de Belo Horizonte, que tem uma concentração de população grande, né? A gente pode falar do norte de Minas, que é uma região de semiárido. Essa semana eu recebi um prefeito e ele falava, eu fui pegar o histórico da cidade dele, um manancial de abastecimento que a Copasa utilizava no passado para abastecer a cidade secou. E aí a Copasa migrou para poço tubular lá como fonte de abastecimento. Então, isso tem sido um trabalho grande no setor de aumento de resiliência dos mananciais de abastecimento, ou do abastecimento público. A gente precisa ter planos de contingência para municípios mais críticos e um olhar de infraestrutura necessária. Isso já está no pilar, né, de planejamento estratégico da Copasa, aprovado também nas nossas instâncias de governança, né, interna, e que pretende ser, obviamente, endereçado, né, nos próximos anos, e alguns já sendo feitos, sabe? Assim, a região metropolitana é um exemplo. Quando teve o rompimento da barragem de Brumadinho, a grande questão foi a segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. Naquele momento, a captação do Paraupeba teve que ser paralisada e está paralisada até hoje, gerando aí obrigações à Vale de
criar ali alternativas para ampliação de segurança hídrica, a própria, né, construção da nova captação do Paraopeba. Então, tem uma equipe da Copasa já trabalhando nesse olhar de aumento de resiliência, né, nos municípios, obviamente, mais críticos. E como fazer com que essa nova empresa, né, consiga investir em cidades menores e menos rentáveis ali para poder garantir justiça social entre cidades maiores e esses municípios menores? O bloco, bem, o modelo da lei aprovada, Letícia, ele tem exatamente esse conceito, né? Não posso separar o que é atrativo do que não é atrativo do ponto de vista de retorno financeiro, né? Então, o bloco traz essa garantia de prestação para todos os municípios que estão no bloco, sejam eles grandes ou aqueles municípios menores, né? Então, o que vai, né, ser desestatizado é o bloco Copasa, que foi aprovado ali, agregando a Copanor, que foi numa primeira proposta separada, mas agregou, né, a Copanor no grande bloco. Então, esse será, né, a nossa avaliação, exatamente com essa preocupação que é absolutamente importante e que é a nossa também, né, hoje do controlador, de garantir a prestação de serviço para todos os municípios do estado de Minas Gerais, 632 que hoje têm contrato com a Copasa. A senhora citou a obra, né, no Paraopeba, que veio em função ali do rompimento da barragem da Vale. E assim como a obra no Paraopeba, a Copasa tem outras obras. A gestão dessas obras, isso também vai passar por um acerto na hora da venda, para que os atuais prazos sejam cumpridos, sejam revistos. Como que esse pilar, né, de obras vai ser feito, vai ser mantido, para que os cronogramas sejam mantidos aí nesse período? Simon, o processo de desestatização ele é um processo de mudança de gestão, né? Para a gente falar de uma forma mais simples para a população. Se eu tenho um controlador X, eu terei outro controlador ou outros controladores, né? Isso dependendo do modelo a ser escolhido. Mas a Copasa, como já é uma empresa hoje listada em bolsa, ela tem um modelo de governança que esse planejamento de longo prazo já está posto, né? Quem vai chegar tem, obviamente, obrigações contratuais em curso que vai ter que cumprir, né? Então, as obras que estão em execução, os contratos com os municípios, né? Tudo isso só muda quem é obrigado a garantir, que hoje é o Estado mais outros acionistas, depois do processo de desestatização serão, né, outros acionistas. Mas todo esse processo a gente tem certeza com a regulação agregada, obviamente a regulação da SAI dará a garantia da prestação de serviço. Presidente, a senhora assumiu a Copasa no final do ano passado, mas falando um pouco da saída da senhora da Secretaria do Meio Ambiente, no ano passado aconteceu a Operação Rejeito. Se ficou uma frustração da senhora em sair no meio dessa operação, como que a senhora tem visto os desdobramentos dessa operação? Letícia, de forma nenhuma. Primeiro que a Operação Rejeito aconteceu, né, em setembro, realmente, né, um momento muito crítico, porque tínhamos servidores envolvidos, né, no processo, e nós desde o início manifestamos o nosso total apoio à operação da Polícia Federal, à investigação. Fomos, inclusive, né, demos informações, colaboramos com todo o processo de investigação, que obviamente ainda está em curso, né? Eu saio da secretaria depois de 5 anos e 3 meses como secretária, né? Fui a secretária que mais permaneci no cargo. E obviamente, nesse momento muito estratégico da Copasa, quando, né, o governador me pediu para ir para a Copasa, né, assumir, é um passo importante, né, na minha vida profissional, e além de que eu retorno para a minha origem, né? Eu sou servidora de carreira do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, meu mestrado e meu doutorado é na área de águas, recursos hídricos, então tem sido para mim uma grande honra estar na Copasa e um desafio importante para a gente entregar a prestação de serviço para os mineiros de qualidade. Teve alguma pressão para que a senhora saísse da secretaria? Nunca, Larissa, nunca teve. E só para a gente finalizar, presidente, quais que vão ser, na avaliação da senhora, os maiores desafios, né, na presidência da Copasa agora, e qual que vai ser a prioridade da sua gestão até esse momento? Bem, acho que o Simon trouxe um tema que é central hoje no setor de saneamento, o aumento de resiliência. As mudanças climáticas, a alteração dos regimes hidrológicos
vão gerar muita incerteza para o setor de saneamento, de maneira geral. Então, a gente precisa aumentar a segurança hídrica para a prestação de serviço de qualidade. Nós temos muito espaço de melhoria na gestão da operação da Copasa. Eu, avaliando os primeiros números, né, a Copasa tem 5.600.000 economias, a gente tem reclamações nos nossos canais de reclamação, por ano quase metade do número de consumidores reclamam de alguma coisa. Pode ser de conta que veio errada, pode ser de falta de água, pode ser da questão da recomposição asfáltica, e a gente precisa fazer uma análise profunda para a gente melhorar o foco no cliente. Os nossos clientes precisam ter uma percepção de boa prestação de serviço da Copasa. Então, esse é um ponto muito importante para mim, o foco no cliente, prestação de serviço de qualidade, aumento da segurança hídrica e, obviamente, né, para que a gente possa universalizar o saneamento, que também é uma meta central já colocada legalmente, né, mas que precisa de uma gestão adequada para ser viabilizada. Queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda a voltar outras vezes. Obrigada, Letícia, prazer sempre estar aqui com vocês. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.